terceiros anos, tudo bem com vocês? Então, na semana passada deixei um videozinho para vocês sobre o conceito do que são hidrocarbonetos, né, e a classificação dos hidrocarbonetos. Então, bem rapidinho para a gente retomar. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, ok? De acordo com o tipo de ligação entre os átomos de carbono, esses hidrocarbonetos vão poder ser classificados em alcanos, alcenos, alcinos. Ou seja, alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, alcenos, hidrocarbonetos de cadeia. Opa, não é de cadeia aberta simplesmente, mas aberta e de ligações simples. Alcenos, cadeias abertas e com ligação dupla. Alcinos, ligação cadeia aberta, mas ligação tripla, ok? Então aqui para ajudar a gente, lá, ó, carbono e hidrogênio, carbono as bolinhas pretas, hidrogênio as bolinhas brancas, né? Tem uma ligação tripla entre esses carbonos, olha lá. Então esse aqui é caracterizado como um alcino. Se nós tivermos hidrocarboneto ligado por uma ligação simples, então eles são chamados de alcanos. E ainda, se eles estiverem ligados por uma ligação dupla, como é esse caso aqui, eles são chamados então de alcenos. E se eles tiverem cadeias fechadas, eles vão receber o nome de ciclo-alcanos ou ciclo-alcenos. Ciclo, o nome já diz, tem cadeia fechada, alcanos, né? Tem cadeia fechada e ligações simples, ciclo-alcenos, cadeia fechada e ligações duplas. E nós vimos também os hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que têm um anel aromático, né? Uma cadeia contendo 6 carbonos, com alternância entre ligações duplas e simples. Beleza? Relembrando então na semana passada. Essa semana a gente vai trabalhar com as noções de nomenclatura para esses compostos orgânicos, ou seja, como que a gente dá nome para esses compostos orgânicos? É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, existe uma regra que foi elaborada pela IUPAC. O que é essa IUPAC? Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. Essa IUPAC, ela determinou regras que são utilizadas mundialmente. Então, em qualquer lugar do mundo, o nome dos hidrocarbonetos, assim como o nome de qualquer composto químico, vai seguir sempre as mesmas regras. Essas regras mudaram nos últimos anos, alguns detalhes. Conforme a gente for chegando nessas partes das mudanças, eu vou abordando isso com vocês também ao longo das nossas aulas. Mas vamos entender como que a nomenclatura dos compostos orgânicos ela acontece. Ela é formada por 3 pedacinhos, o nome de um composto orgânico. Um prefixo, um infixo ou intermediário e um sufixo. O prefixo ele vai indicar o número de carbonos que essa cadeia contém. O infixo vai indicar o tipo de ligação. E o sufixo vai indicar o tipo de composto orgânico, ou seja, a função orgânica que a gente está trabalhando. Ok? Então vamos lá. O prefixo, como eu disse, ele vai indicar o número de carbonos, de átomos de carbonos presentes na molécula. Então aqui tem uma tabelinha de prefixos que indica o número de átomos de carbono. Então tem até 20, mas a gente não vai precisar saber até o 20, a gente sabendo até o 10 é suficiente. Então lá, se a cadeia carbônica tiver um carbono só, o nome desse composto vai começar com o prefixo met. Se tiver 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. É bacana que vocês anotem isso no caderno de vocês, porque a gente vai usar constantemente esses prefixos aqui, ok? E os intermediários, ou um infixo, como está aqui no slide, ele vai indicar o tipo de ligação. Então, se a ligação entre carbonos for ligação simples na cadeia toda, o intermediário do nome desse composto será an. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, o intermediário que nós vamos usar é o en. Se tiver uma ligação tripla, o intermediário será in. Certo? A gente já vai ver um exemplo de como que a gente aplica tudo isso, ok? E o sufixo, ou seja, a parte final do nome do composto, ele vai indicar o tipo
de composto orgânico, qual é a função orgânica que pertence? A gente está estudando, por enquanto, os hidrocarbonetos, ok? Então, sempre que for um hidrocarboneto, o nome vai terminar com a letra O. Então, vão ter outras funções que a gente ainda vai estudar, por exemplo, ali ó, o álcool, o aldeído, a acetona, que tem as terminações O, AL e ONA, mas por enquanto não se preocupem. Vamos aguardar um pouquinho que a gente vai entender bem a nomenclatura de hidrocarbonetos primeiro, para depois avançar para essas outras moléculas e essas outras funções, ok? Então, aqui vamos ver alguns exemplos. Primeiro composto ali. Tem 2 carbonos. 2 carbonos indica que o prefixo é et. Lembra aquela primeira tabela que a gente viu? Entre os carbonos tem ligação simples. Simples, sempre o intermediário vai ser an. Se o nome termina, se é um hidrocarboneto, o nome obrigatoriamente tem que terminar com a letra O, certo? Então, o nome desse primeiro composto ali é o etano. Então, aqui, ó, para vocês visualizarem melhor, representei a cadeia carbônica aqui em vermelho. Olha lá, 2 carbonos, 1, 2, 2 letrinhas C. Lá naquela tabelinha de prefixos, você vai olhar lá, 2 carbonos, o que que é? 2 carbonos, o prefixo é et. Então, eu denomino que o nome desse composto vai começar com et. Entre os carbonos, a ligação é simples. Sempre que a ligação for simples entre os carbonos, o intermediário vai ser an. Só tem carbono e hidrogênio na molécula, então o nome tem que terminar com O. Então, esse é o etano, certo? Veja que aqui é diferente. O que muda? Continua sendo 2 carbonos, mas aqui nós temos uma ligação dupla. Então, se tem uma ligação dupla, como que vai ficar o nome? 2 carbonos, et. Se tem ligação dupla, en. É um hidrocarboneto, então termina com a letra O. Então, esse é o eteno. Certo? E aqui nós temos também uma molécula muito parecida, o que muda o tipo da ligação, que aqui nós temos uma ligação tripla. Então, se é uma ligação tripla, o nome, então tem que indicar isso. Então, o nome vai ficar lá, 2 carbonos et, a ligação tripla, o intermediário que a gente usa é o in, é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então o nome termina com O. Então, esse é o etino. Veja esse outro caso aqui, ó. Nós temos 3 carbonos, 1, 2, 3, o prefixo é prop, porque são 3. Da onde eu tirei isso aqui? Daquela tabelinha de prefixos que eu pedi para vocês anotarem no caderno. A ligação entre os carbonos é simples, então intermediário an, finalização do nome O. Então, esse é o propano. Certo? Independente do tamanho da cadeia carbônica, a gente vai seguir sempre essa mesma regra. Então, aqui nesse slide, veja que nós temos cadeias maiores, olha lá, ó, com 4 carbonos, né? 4 carbonos, então, vai estar representando aqui o but, que é o prefixo que é utilizado. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então, 5 carbonos, pente, e assim por diante. O que vai mudar de acordo com o tipo da ligação, é o intermediário, certo? O prefixo vai variar de acordo com o número de carbonos e, por enquanto que nós estamos estudando hidrocarbonetos, ou seja, compostos que só tem carbono e hidrogênio, o nome sempre vai terminar com a letra O, ok? Ah, professora, mas se a cadeia for fechada? Se a cadeia for fechada, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, porém a gente vai acrescentar a palavrinha ciclo no nome. Então vamos olhar esse aqui no meio, ó. Tem quantos carbonos? 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Da onde que eu estou tirando esses nomes? Daquela tabelinha que eu pedi para vocês gravarem. Entre os carbonos, a ligação é simples, então intermediário, an. Só tem carbono e hidrogênio? Só. Então, o nome vai terminar com O. No entanto, veja que essa cadeia ela é fechada. Então, eu tenho que indicar isso no nome. Então, na frente do nome, eu vou acrescentar o termo ciclo. Ok? Então, acrescentamos a palavrinha ciclo. Então, esse fica sendo ciclo butano, ciclo pentano, ciclo propano e assim por diante. Então, essa vai ser a distinção para uma cadeia aberta ou fechada, ok? Com isso, você já tem condições de fazer um exercício da semana que está lá, linkado para vocês lá no Google Classroom, ok?
Fico à disposição em caso de dúvidas, beleza, gente? Um grande abraço, até semana que vem. Beijos!